Eu sou a Maria Raquel Passos Lima, sou professora de antropologia da UERJ, do Departamento de Antropologia do Instituto de Ciências Sociais, e eu participei de uma chamada, né, do ERC, Confap, CNPq, uma chamada para uma bolsa de mobilidade curta para integrar projetos financiados pelo Conselho de Pesquisa Europeu. E aí, né, tinha uma lista de projetos financiados, e dentro dessa lista eu encontrei um projeto muito próximo das pesquisas que eu fazia aqui, que eu faço aqui, né, que é voltada para a temática de pensar os resíduos da perspectiva das ciências humanas, né? Eu coordeno um laboratório de pesquisa na UERJ, chamado Residual Lab, que é o Laboratório de Estudos Sociais dos Resíduos. E aí eu vi, né, que esse projeto muito afim, né, com o que eu fazia aqui, era uma oportunidade para tentar essa application, né, para aplicar, para passar de 15 a 3 meses, nesse caso na Finlândia, né? Era um projeto da Universidade de Tampere, na Finlândia, e o projeto que se chama Waste Matters. Então, eu primeiro mandei um e-mail para o investigador principal, que é o Olli Fittinen, e a gente trocou e-mails e combinou um Zoom. E aí, nesse Zoom, eu já fui bem preparada, assim, né, em termos de leitura do edital, do que precisava para passar para ele, né, as condições e ver se seria possível, né, se teria possibilidade e se teria interesse também, né, da perspectiva dele, do grupo dele, de integrar uma pesquisadora brasileira nessa pesquisa. Então, eu acho que a principal vantagem dessa bolsa, né, de curta duração, primeiro é que ela proporciona realmente uma troca intelectual, um diálogo, né, e torna a produção brasileira, no meu caso fluminense, conhecida, né, nos centros de pesquisa do norte global. Né? Então, eu fui para lá, eu apresentei um seminário, né, com a equipe da Universidade de Tampere, eu, né, tive várias reuniões com membros diversos, né, da equipe, pude conversar e trocar né, e ter um diálogo franco, né, sobre o que nossas pesquisas têm em comum e tanto, né, tanto as semelhanças quanto as diferenças. Essa bolsa de curta duração também foi fundamental, né, para mim, que sou uma mãe, né, cientista mãe, e que com uma filha pequena de 4 anos, né, não poderia ficar uma duração muito longa, mas eu fiquei 20 dias, e isso, né, eu tive essa possibilidade por conta dessa mobilidade curta da bolsa. Então, eu apliquei pela FAPERJ, a FAPERJ, né, ela forneceu as passagens aéreas, né, e também uma bolsa de permanência para eu ficar lá, né, porque tem essa diferença, né, em termos do câmbio, do dinheiro, né, então é importante ter um aporte, né, para a gente se sustentar lá, e da parte da universidade lá, né, também eles forneceram acesso às instalações, né, o trânsito, né, as passagens de trem, né, de um lugar para outro, né, e outras coisas, assim, né? Então teve uma contrapartida, né? E foi uma experiência também, pude, né, fazer parte do campo lá com ele, né? Eu fiz uma visita de campo a um centro de disposição de resíduos lá, né, na Finlândia, que era um ex-aterro. Eu fiz uma entrevista com a gestora lá do centro de triagem, então isso foi muito legal, né, de poder também fazer parte da pesquisa e fazer pesquisa, né, em conjunto lá, né? E eu acho que o que facilitou a aprovação para essa chamada, no meu caso, foi uma convergência muito grande entre as minhas pesquisas e as pesquisas e essa pesquisa financiada lá, né? Então eu deixei muito claro assim, né, no projeto, o que que convergia, né? O que que era a convergência de perspectivas, né? Tanto em termos metodológicos, baseado em pesquisa de campo, quanto uma perspectiva mais teórica, né, de pensar os resíduos a partir da sua materialidade, para entender a composição, né, e os efeitos disso, dessas relações, desses fluxos no mundo. Mas também procurei enfatizar bastante como que o meu projeto e a minha pesquisa e a minha perspectiva poderiam complementar o projeto e a proposta do projeto financiado, né? Então, eu acho que uma dica, assim, né, é mostrar como você pode acrescentar, somar e complementar esse projeto a partir da pesquisa feita aqui no Brasil, né? E eu acho que isso é muito bom porque é,
proporciona essa troca de fato, né, intelectual, acadêmica, e torna a nossa pesquisa feita aqui conhecida, mais conhecida lá, né, que muitas vezes tem uma certa barreira, seja pela língua, quando a gente publica em português aqui, ou enfim, lá também tem muitas outras, né, é, outros canais, né, de acesso, de financiamento de tudo, e às vezes nossas pesquisas não chegam lá, mesmo tendo uma qualidade muito boa, né? Principalmente na área das ciências sociais, da antropologia, a gente tem uma produção muito boa, mas não circula tanto quanto eu acho que deveria. E essa chamada proporciona, né, essa integração e essa troca. É, eu acho que também tem um diálogo franco, né, com o investigador principal sobre os limites, né, as limitações e as perspectivas e com que você pode contribuir e com que ele poderia contribuir é bom, assim, né? E rolou um diálogo bem franco pelo meeting, né, antes, para ver se valeria a pena submeter a chamada, e eu fui muito bem acolhida, assim, né? A proposta foi muito bem recebida, e lá também fui muito bem recebida, assim, então essa possibilidade também de você ir em outros lugares, em outros contextos, é, em que as, né, cientistas e pesquisadores estão fazendo coisas muito semelhantes, né? É bom você mudar o contexto, né? Eu acho que ter ficado lá esse tempo abriu muitas perspectivas e em termos de questões de pesquisa também, né? É, Conceitualmente, assim, academicamente, foi muito frutífero ter estado lá também e visto né, as questões que eu me coloco aqui, que eu penso e analiso aqui, numa outra realidade, né? Então, isso foi bem legal. Só que foi uma bolsa de curta duração e né, uma das questões era como que a gente poderia desdobrar, né, e estender um pouco esse diálogo e essa troca e essa parceria para além do período da mobilidade. E aí, uma das possibilidades, né, foi justamente a gente pensar em atividades em conjunto. Então, a gente está trabalhando, né, numa proposta para um dossiê, né, para publicar um dossiê numa revista internacional, justamente uma proposta que integrasse, né, os dois projetos. Isso seria, né, continuar com esse vínculo, mas também propor uma parceria mais formal, né, via um acordo, né, de cooperação entre as duas universidades, né, alguma coisa que pudesse firmar e materializar essa troca iniciada, né, e proporcionada por esse edital. Então, isso é uma coisa que está caminhando, né, que é possível de fazer, e a partir daí, né, eu acho que uma coisa importante é que abre um pouco o nosso olhar e a nossa perspectiva para várias possibilidades e oportunidades de financiamento, né, de bolsas e de pesquisas que existem, e muitas vezes a gente não está muito ligados, né, muito cientes de todas essas possibilidades que tem, dessas oportunidades, né? No meu caso, né, foi um colega meu que deu a dica, né, que tinha visto essa chamada e tinha visto que tinha um projeto, né, que era muito, né, a minha cara e que, né, eu poderia ver para ver se era uma oportunidade e foi assim que eu descobri e funcionou, né? Uma das questões que foi um pouco mais problemática, né, e que eu acho que é bom ter em vista, é, é que normalmente assim, né, tem a possibilidade de atrasar a divulgação dos resultados do edital. E aí, no meu caso, como a gente tem que estabelecer um calendário, né, um plano de trabalho, e eu propus a primeira data possível para ir, que era em maio, né, desse ano, como meu cronograma do plano de trabalho. Só que aí os resultados, né, não saíam da chamada e estava quase chegando a época que eu deveria estar indo e os resultados ainda não tinham sido divulgados para saber se, né, se eu tinha sido aprovado ou não. Então, talvez, né, seja bom para quem vai pleitear e para quem vai tentar não botar, né, numa data na primeira data possível, né, dessa janela, para dar um tempo, né, da chamada sair e dos procedimentos burocráticos, né, serem resolvidos para não ter que passar tanta emoção assim como eu passei, mas deu tudo certo e foi uma experiência muito boa. Para a UERJ é bom, assim, né, para a universidade onde a gente está filiada, né, é muito bom porque é a nossa produção, né, que
que tenha um impacto, assim, né? Que tenha a possibilidade de ser conhecida e de, né, circular mais. E para a gente também é muito bom porque a gente também conhece é, outras pesquisas, outros contextos, e assim impulsiona, né, a produção científica de uma maneira mais orgânica, eu acho, né? Acho que essa troca presencial tem vários níveis, assim, que favorece, inclusive estímulo, né? E a gente fica mais estimulado, assim, fica mais animado, né? Quando muda um pouco o contexto e tem essa experiência, eu acho que é muito válido. Recomendo a todos a fazerem, a tentarem, porque, né, é, é uma experiência muito produtiva em vários sentidos.